Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Deixa eu só me arrumar aqui. Glória a Deus. Gente, eu fui pego de surpresa pelo nosso pastor, que é normal, né? Já tem que estar acostumado, se vai caminhar com o Arthur, você tem que estar acostumado com essas coisas. Eu ia pregar no dia 7, na outra semana, e ele falou comigo na quarta-feira que era para eu pregar domingo agora e no dia 7. Então, assim, Deus teve que tirar a água dessa pedra aqui. E eu acredito que Ele está no controle, que Ele tirou e que vai sair coisa boa desse vaso de barro aqui, porque Ele tem feito coisas em mim e tem construído coisas, e mais do que o que eu posso dar é o que Ele tem me dado, e eu fico firme nessa verdade. Amém, gente? Então me ajudem no meu nervosismo, meu medo, e intercedam por mim. Vai dar boa. Então, gente, abre comigo em Coríntios, 1 Coríntios. Eu vou falar sobre a pureza necessária. E a pregação da semana que vem vai ser em cima do texto de 1 Coríntios 6. E eu já estava estudando essa carta de Paulo. Então, Deus conduziu para pegar carona no que eu ia falar e fazer um anexo ali. Então, eu quero começar lendo 1 Coríntios 1, do 1 até o 3. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês eram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Amém? Então, Paulo começa dessa forma amorosa, calorosa, encorajadora, para falar a uma igreja que está vivendo coisas bem pesadas na área da sexualidade. E eu acho incrível a forma como que Paulo ele ama a igreja, e ele se comunica com ela, e ele se doa para ela. Então a gente vai ver algumas coisas bem pesadas aqui para frente, mas Paulo começa desse jeito. No 3 ali, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E o negócio é que Corinto é bem parecido com o que a gente o contexto da cidade de Corinto é bem parecido com o que a gente está vivendo hoje em todo lugar do mundo, que é uma bagunça geral assim de diversidade, de pecado e religiões e tudo. E Corinto era essa cidade que era um boom de diversidade cultural, era um dos principais centros urbanos, era uma cidade portuária e uma comunidade mercantil bem próspera. Então tinha muita gente indo e vindo toda hora, diversidade religiosa.
e muita promiscuidade, prostituição cultural também. E nesse tempo a filosofia era bem forte nos centros urbanos. Então era uma cidade pulsante assim, né, de vida e de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E lembra bastante Curitiba. Nossa cidade maravilhosa. E alguns problemas que Paulo vai tratar com a igreja, a gente vê que na nossa cidade, no nosso contexto, está talvez pior, né? A gente vê um monte de notícia de abusos sexuais, estupros, feminicídios, divórcios, abortos, etc. De manhã eu trabalho lá no Belfs, e é um restaurante, então a gente liga a TV logo cedo, assim, enquanto a gente fica fazendo as coisas, e isso eu não gosto muito por causa do tanto de coisa que eu vejo, que é horrível, assim. Você logo cedo vê umas coisas que você fala, meu Deus, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que pode acontecer tantas vezes isso? E só desgraça. Então a gente vive num contexto difícil, onde o nosso país é tomado por uma imoralidade sexual, e os frutos dessa imoralidade sexual a gente pode ver facilmente. Não é difícil você achar a desgraça que a imoralidade sexual causa na nossa nação. E nós, como igreja, entrando em contato com a cidade e com as pessoas e com aqueles que estão padecendo nessa área em especial, nós precisamos entender que Deus nos chamou para dar uma resposta, mas mais do que dar uma resposta, Ele chamou a gente para encarnar essa resposta. E é muito mais do que só um discurso, é muito mais que só verdades que a gente vai estar comunicando, mas é um estilo de vida que a gente vê o próprio Cristo vivendo, né? Quando Ele veio aqui para a Terra. Então Deus nos chama para ser essa resposta, Deus nos chama para encarnar a resposta. Então vamos começar lá então em 1 Coríntios 5, um pouquinho mais para frente aí. E a gente já vai ver um pepino que Paulo vai ter que lidar. Pode ficar aí nessa página, a gente vai ficar entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Essa não é uma pregação necessariamente expositiva, e em outros tempos eu tinha medo disso, mas eu aprendi a gostar muito da pregação expositiva, então eu não estou muito confortável com o que eu vou compartilhar. Mas é isso aí, os presbiterianos ficam felizes, né? Então, a gente vê aqui nesse texto, no 5:1, que a igreja de Corinto estava sendo influenciada pela imoralidade sexual da cidade, a tal ponto que eles fazem coisa que é abominável até mesmo para quem não é da igreja. Vamos ler lá, no 5:1. Comenta-se por toda parte que a imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Então é um negócio difícil, né, gente? Até nos nossos dias isso não é normal, não é um negócio assim, ok, acontece. Mas naquele tempo, para os padrões morais dos não cristãos, isso também era uma ofensa grave. E a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. E se Paulo tem que chegar e falar isso e confrontar dessa forma, a gente consegue perceber que a igreja estava vivendo um tempo difícil mesmo nessa área, né? Paulo ele tem que ficar aqui o capítulo inteiro, do 5
só recomendando o que fazer e confrontando a igreja. Então, esse é o contexto da cidade de Corinto, gente. Da igreja de Corinto. Então, vamos ali agora no 6:12, que é onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no texto. A gente vai ler do 12 até o 16, gente. Vamos lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e unir-se a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem: os dois se tornaram um só. Então vamos começar desde esse versículo 12, dando uma passada de leve assim no que Paulo vai tratar com eles. E logo de cara a gente vê que Paulo tem esse tom assim de confronto, né? Ele pega como se fosse, ele captura, na verdade, esse estado de permissividade da igreja com essa frase, né? Tudo me é permitido. E aí ele responde: mas nem tudo convém. E quando ele responde isso, a gente entende que essa afirmação de Paulo meio que resume toda a moral dele, toda a forma com que ele vai lidar nas outras cartas e a forma com que ele vai recomendar, né? E Paulo, falando isso, nem tudo convém, ele está nos empurrando para viver uma vida de relacionamento com o Espírito, onde não é simplesmente de obedecer regras, de colocar limitações e de não fazer coisas, mas é a gente viver uma caminhada sensível com o Espírito, sabendo o que vai construir a nossa fé, o que vai edificar, o que vai nos levar para fortalecer a nossa caminhada com Deus. Então, Paulo, ele é incrível porque ele consegue quebrar esse negócio de regras morais e o que a gente precisa fazer ou não, de forma muito simples, né? Nem tudo convém. E aí precisa saber o que convém e o que não, você vai ter que andar com o Espírito. Não tem jeito, não tem outro caminho. Eu acho que é isso que a gente precisa entender como igreja. Amém? Então, vamos mais um pouquinho ali no 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Aqui Paulo usa de uma forma grega comum na época de argumentar por analogia que o corpo era para o sexo e o sexo era para o corpo. Só que ele não está falando lá para fora, ele está falando para a igreja. Então a gente continua vendo a intensidade da permissividade da igreja naquele tempo. E Paulo, ele ataca essas mentiras, isso aqui não, esquece isso aqui, é mentiras mesmo. E ele ataca essas mentiras com a verdade da palavra, né? E o que ele vai falar, tanto aqui quanto discorrendo um pouquinho até o versículo 20, é basicamente isso: o corpo é para Deus e não para a imoralidade. O seu corpo é para Deus. E ele precisa enfatizar essa verdade porque para os gregos o corpo acabava na morte. Então não tinha tanta essa ideia de zelar por isso daqui, da mesma forma com que a gente vê a nossa recomendação cristã, né? O nosso corpo vai ser glorificado quando Jesus voltar. Ele vai glorificar o nosso corpo, vai transformar
eu não vou entrar muito nisso, mas Paulo continua falando sobre o corpo como algo que é especial para Deus. Ele fala assim, seguindo o 13 ali: vocês, contudo, não pode dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. O que ele está dizendo? Está dizendo que tudo que Deus quer fazer conosco, na nossa vida, é no nosso corpo também. E isso, eu entendo que é num sentido macro, quando a gente morrer e ressuscitar, Ele vai glorificar, mas no micro, é que Deus quer participar dos detalhes da sua vida. Se você cuida do seu corpo, se você dorme bem, se você tem dores, se você está com... Deixa eu ver... Como é que é a palavra quando você fica assim, se movimentar há muito tempo? Sedentário. E Deus se importa. Deus se importa. O relacionamento que Ele tem com a gente é profundo, é específico. Então, por isso que a gente precisa sim se importar com isso daqui. Agora no 16 ali, vamos lá no versículo 16. Vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. E aí é onde a gente vai... se aprofundar um pouco mais. Paulo está apontando para a criação aqui, ele está apontando para Gênesis, e ele faz isso para lembrar a igreja que tudo foi criado num modelo original. Existe uma forma e uma intenção de Deus para a criação do homem e da mulher, e como essa relação devia acontecer. E é interessante que Jesus também aponta para a criação quando ele é questionado sobre um dos problemas da imoralidade sexual. E a gente vai entrar lá em Gênesis depois de passar por Mateus. Então abre lá comigo em Mateus 19. Só para a gente entender o contexto do que Jesus aponta para Gênesis. Mateus 19. A partir do 3, gente. Mateus 19, 3. Alguns fariseus apareceram, tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Então ele já vem com essa perguntinha ardilosa, né? Achando que Jesus vai facilmente cair na deles. Seguindo no 4, Jesus já começa dando uma chibatada nos caras. Vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, Jesus, ao ser questionado sobre um problema da imoralidade sexual causado pelo pecado sexual, ele vai apontar lá para o início de novo não, igual o Paulo. E é interessante o que a gente pode encontrar nesse texto. E eu estava essa semana passando lá pela Central, eu dou aula de violão lá, e aí eu encontrei o pastor Davi, e aí a gente teve um tempo legal de conversa, e ele é o cara que eu conheço que mais gosta do livro de Gênesis. E é massa sentar com ele e ouvir falar sobre o livro de Gênesis. E a gente conversando sobre sexualidade, enfim, ele estava falando para mim, e eu aprendi algumas coisas que eu achei muito precisas assim.
e que vão nos nortear da mesma forma com que Paulo e Jesus apontam, né? Então, vamos lá para esse texto de Gênesis. Gênesis 2, gente. A gente vai ler Gênesis 2, versículos 7, 15, e depois a gente vai para o 21 até o 25. 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, nesses primeiros 2 versículos, a gente vê a história da criação do homem, onde Deus coloca a mão no barro, faz o homem e dá uma responsabilidade para ele, né? Cultivar e tomar conta da terra. E olha o que vai acontecer na criação da mulher, no 21 e 22. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Então, Deus faz a mulher do homem e simplesmente pega a mulher e coloca na frente dele, ok? E é engraçado o que Adão faz, né? Ele olha para ela e fala: finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aqui acontece algo muito interessante, porque Deus não fala para Adão fazer isso que ele fez agora. Deus não chega, acorda Adão um pouquinho antes de dar vida para a mulher e fala: ó, quando ela aparecer na sua frente, você seja o homem, tá? Você exerce autoridade, você declara quem ela é, declara um poema para ela, beleza? Deus não faz isso. E é interessante porque aqui o homem ele está puro, é antes da queda. Então a gente vê essa relação do homem com a mulher de forma bem diferente do que a gente vê hoje, né? Mas vamos mais fundo nisso. Essa é uma iniciativa do homem, e o que ele faz nesse versículo aqui, ó, 23: essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. No original, no hebraico, mulher e homem aqui é o seguinte: homem é Ish, e mulher, Ishá. Então o que Adão está fazendo? Ele olha para a mulher, identifica as diferenças, mas ele reconhece a mesma natureza e o mesmo valor que ela tem. E isso é um impulso dele, é ele exercendo a sua autoridade, ele fazendo isso, ele puro, com total pureza, ele faz isso, né? E mais do que só reconhecer a mesma natureza e o mesmo valor, ele empodera a mulher da mesma forma que Deus o empoderou, porque ele reconhece ela como auxiliadora idônea. Então, dizendo isso para ela, né, Ishá, você veio de mim, está falando: você tem o mesmo valor que eu, você vai andar lado a lado comigo, ombro a ombro, e você é a minha auxiliadora idônea. Ele reconhece, ele declara. Então a gente vê o homem exercendo autoridade de forma sensível, de forma pura, empoderando a mulher, não vendo a mulher como um instrumento para satisfazer seus desejos. E isso é pureza sexual.
identificar no outro o mesmo valor que você tem e honrar, respeitar. Então, Paulo e Jesus apontam para isso aqui, e esse é o modelo de como devem ser as relações dentro do matrimônio, mas também as relações de homem e mulher mesmo. Deve ser com respeito, com sensibilidade, honrando sempre, enxergando o valor. E agora, para a gente finalizar e concluir, eu quero mostrar como Jesus faz isso. Em dois textos bem específicos, de Lucas 7 e João 8, a gente vê Jesus tratando duas mulheres que estão sendo diminuídas, desvalorizadas, estão sendo humilhadas ali. E a atitude de Jesus aponta para Gênesis aqui e aponta para nós como um caminho que a gente precisa trilhar. Então vamos lá, Lucas 7 primeiro. Sete e 36. Todo mundo achou? Então vamos lá. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Você consegue perceber, entrar nesse momento? E é engraçado porque isso é uma parada tão tensa que, se isso acontecesse aqui hoje, todo mundo também ia ficar meio... Maria, devagar. Só que é complicado porque eles estão num jantar e o que essa mulher faz quebra um monte de regrinhas da época. A primeira delas, e talvez a mais pesada, é o fato de que ela solta os cabelos. E ela não só solta os cabelos, soltar o cabelo já ia ser algo para. Mas ela faz isso aqui, né? Ela seca os pés de Jesus com o seu cabelo e fica beijando o pé de Jesus. E soltar o cabelo para uma mulher judia era considerado um ato obsceno, porque era guardado o cabelo e para o momento da intimidade com o marido. Então, Jesus ali, naquele jantar, está sentado, né? E tem uma mulher pecadora. E o texto bate bastante nessa tecla, até os fariseus falam, né? Se esse cara fosse profeta, ele saberia quem está tocando ele. Ela é uma mulher pecadora. Então Jesus está ali comendo e de repente vem uma mulher, solta os cabelos, derrama o perfume no pé dele, começa a beijar, a chorar. E a forma com que Jesus lida com a intimidade da mulher é algo incrível, assim. Porque, primeiro, que ele não se vê provocado por aquilo, né? A gente até exclui isso, né? Porque é Jesus. Você até exclui essa hipótese, mas porque é Jesus. Jesus não ia ficar provocado por isso, não ia se sentir provocado por uma mulher beijando o pé dele. Mas isso é algo que a gente precisa notar. Jesus não se vê provocado pela mulher. Jesus não se sente desconfortável porque ele sabe o que está no coração dela. Mas mais do que isso, porque ele está olhando para ela com pureza, com os olhos e o coração no lugar certo, né? E depois de defender essa mulher, ele fala o seguinte: seus pecados estão perdoados, sua fé a salvou, vá em paz.
Então Jesus, ele cobre a intimidade da mulher, protege ela. Vamos lá para João 8, para a gente ver essa mesma coisa, só que com um pouquinho mais de intensidade, né? Interessante que nesses dois momentos, Jesus está lidando com uma mulher e tem um quê de problema sexual nesses dois textos. A partir do 1 ali, 8:1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e aí ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Então, mais uma vez, a gente precisa fazer esse esforço de imaginar essa situação. E o texto diz aqui que ela foi pega em adultério. Ou seja, ela provavelmente não estava vestindo toda a roupa. E possivelmente ela estava pelada nessa situação. Prestes a ser apedrejada, porque se ela não tivesse sido levada até Jesus, se ela fosse para outro lugar, os caras iam apedrejar ela. Então, imagina a situação e o emocional dessa mulher. E Jesus, da mesma forma, ele luta pela dignidade da mulher, que pela lei de Moisés não tem. Ela não teria. A lei diz que poderia apedrejar numa situação dessas, mas Jesus luta por ela e defende ela. Vamos seguir o texto ali. 6. Procurava apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê Jesus com esse coração puro, com esse coração sensível, como deveria ser, né, todos, e Paulo e o próprio Cristo apontou para isso lá, quando ele foi falar de Gênesis, sobre como deveria ser a forma, né, de tratar a sexualidade e tratar o sexo oposto. Mas Jesus aqui, a gente tem que entender que ele é, na verdade, ele é puro, ele é santo. E para tratar do jeito que ele tratou essas situações, eu creio que existe, para nós fazermos isso, né, eu creio que existe a necessidade da gente lutar pela pureza dentro de nós, lutar pela pureza dos nossos corações, dos nossos olhos, da nossa mente, e para a gente conseguir lidar com os problemas que a imoralidade gera, e ao nosso redor a gente vê muita coisa, muito mesmo. Então, nessas duas situações, né, tanto de Jesus quanto Paulo lá em Corinto, existe uma necessidade de guardar a pureza
de olhar para a pureza, de zelar por ela. E era isso que eu queria trazer. Mas para finalizar aqui, só uma coisa que a gente precisa comentar é que Jesus, nas duas situações, ele não condena, ele não traz condenação. A pureza de Jesus e a santidade dele não vem com um tom de afaste-se de mim, você é impuro, você é sujo. Jesus, pelo contrário, ele se deixa ser tocado e ele cobre o pecado e a impureza das duas mulheres com perdão e graça. Então, para a gente lidar com os problemas sexuais do nosso coração, da nossa família, da nossa vínculo de amizades, etc., nós precisamos agir com esse mesmo coração de Jesus. Primeiro, guardando pureza, mas também não condenando, estendendo perdão e graça. Amém, gente? Então, era isso que eu queria compartilhar. Bem simples, bem rápido. Vamos orar e a gente finaliza. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. Deixa ele internalizar o que ele está te dizendo, o que ele comunicou ao seu coração. Espírito Santo, nós não queremos fazer nada sem você. Nós não queremos tentar ser igreja sem você, tentar ser resposta para o mundo sem você. Nós não queremos ter essa intenção no Espírito Santo. Nós precisamos muito de você. Que você nos guie, que você nos aponte o caminho, que você nos lembre da palavra e das verdades absolutas do Evangelho. Precisamos ser lembrados diariamente, Espírito Santo. E eu te agradeço porque a gente tem na palavra tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa. A tua palavra é verdade, Senhor. E a tua palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela penetra o nosso ser, ela discerne o que está aqui dentro, e ela aponta o caminho, ela aponta o que está errado dentro de nós, ela nos confronta, Senhor, mas com tanto amor e carinho e graça. E eu quero te agradecer, Espírito Santo, por nos conduzir como igreja, para nos mover, Deus, para tantas coisas fora daqui da comunidade. E temos entrado em contato, Senhor, com crianças, adolescentes que estão, Deus, sofrendo e padecendo, em parte por causa da imoralidade sexual de homens e mulheres que não conhecem o Senhor. E a nossa cidade pede socorro, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos levantar, por levantar a República para ser essa resposta, para encarnar essa resposta. Mas eu te peço, Espírito Santo, firma em nós as verdades, firma no coração da República as verdades eternas do Evangelho, Senhor. Firma em nós, Senhor, a necessidade de caminharmos em pureza, a necessidade, Senhor, de zelarmos pela pureza, de lutarmos por ela com toda a força, Senhor. Eu clamo, Pai, que o Senhor venha dar uma graça nessa semana para todos, para toda a sua igreja, Senhor, para ver aonde está errando, Deus, aonde está caindo, Deus, e essa graça vai ajudar a levantar, vai ajudar a identificar o problema. Eu peço, Espírito Santo, vem e fala com a tua igreja, porque nós queremos depender de você nessa busca
nessa caminhada. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Jesus, porque você é um exemplo para nós. E você você trata a nossa impureza com tanta graça, Jesus. Você trata a nossa pecaminosidade com tanto amor, com tanto carinho. Você não fica nos expondo, você não expõe a nossa intimidade, você guarda. Você nos segura. E eu te agradeço por isso, Jesus. Continua a falar com a tua igreja durante essa semana. E obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.